Nothing on the land or underneath. Oh, nothing that could ever come between the love you have for me. I could lay my head in Sheol. I could make my bed at the bottom of the darkness deep. Oh, but there is not a place I could escape you. Your heart won't stop coming after me. Your heart won't stop coming after me. Your heart won't stop coming after me. Quando me chamou, suave ouvi sua voz a clamar: meu filho, onde estás? Quando me chamou, tentei evitar, tentei desviar, mas foi tão forte seu toque cercou meu coração. Sem reação eu me rendi ao poder do amor. Não resisti, me entreguei nas mãos do Senhor. Quando me chamou, fingi não ouvir, com medo fugi, nem dei ouvidos, mas o seu chamar maior se tornou e me alcançou. Foi tão profundo e logo secou meu coração. Eu me rendi ao poder do amor. Não resisti, me entreguei nas mãos do Senhor. Cercou meu coração, sem reação eu me rendi ao poder do amor. Eu não resisti, entreguei, cercou eu me rendi ao poder do amor. Não resisti, não resisti, nas mãos do Senhor. Aleluia! Você pode ficar em pé onde está e abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4.
a partir do versículo 4. Seja bem-vindo, amado irmão, você que está aqui com a gente, você que nos acompanha pela Rede Super, pela internet. Estamos todos juntos na casa do nosso Pai. Filipenses 4:4 diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Essa semana, o Senhor falou tanto comigo através desse texto, e Ele destacou para mim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com orações e súplicas, mas com ações de graças. E Ele vai continuar dizendo: e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. O que o Senhor colocou no meu coração é que a alegria nele é uma missão do crente. Estando triste, estando machucado, nós sempre devemos entrar na presença do Senhor com ações de graças. E para aqueles que entram na presença dele com ações de graças, a palavra de Deus promete: essa paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã, mas eu quero te desafiar, o mesmo desafio que essa palavra trouxe para mim. Eu quero te desafiar a entrar na presença de Deus com ações de graças. Apesar da tua dor, apesar do clamor do teu coração, apesar de qualquer coisa muito dolorida que esteja acontecendo com você, exercite a alegria no Senhor, que é a nossa força. Quero te convidar a fechar teus olhos aí onde você está. E peça ao Senhor: Deus, me dá alegria. Não essa alegria de pular, saltar, cantar, não. Não é essa alegria que a palavra de Deus está falando para nós. Mas é a alegria no Senhor que nos fortalece, que nos dá entendimento, que enche a nossa vida, apesar das circunstâncias. Peça a Ele. Senhor Jesus, muito obrigada por essa manhã. Obrigada porque o Senhor nos deu um dia tão lindo, um sol maravilhoso. Obrigada porque estamos aqui nesse templo tão bonito, tão cheio de recursos, uma poltrona tão gostosa. Mas, Senhor, quantos irmãos nossos estão em lugares agora tão difíceis? Quantos irmãos nossos estão talvez sem casa? E a gente vê, Deus, às vezes, alguns desses nossos irmãos sorrindo, até mesmo quando estão sendo mortos pelo Estado Islâmico ou por qualquer outra situação. Deus nos dá essa alegria, uma alegria permanente, essa alegria que o apóstolo Paulo nos ensina a ter. Alegrai-vos no Senhor, eu digo novamente, alegrai-vos. Nos ajuda a entrar na tua presença com ações de graças, independente de como esteja o nosso coração. Nos ajuda a te agradecer simplesmente por quem tu és e por quem tu nos tornaste, através do sangue de Jesus. Muito obrigada, Jesus. Eu entro na tua presença com ações de graças e exalto o teu nome. É em teu nome que eu oro. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Pergunte o nome se você não conhece. Salvo por tua graça, envolto em compaixão, tua fidelidade e amor nunca mudarão. Meus olhos veem tua glória, e agora eu sou teu. Cante assim, ó. Com meu coração cantarei
Assim, ó, junto com o coral. Você vai exaltar o Senhor com gestos agora. Vamos lá? Mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu amor por mim. Aqui. Mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, teu amor por mim. Vocês aqui no meio, eu quero ver. Mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu amor. Agora é a vez de vocês. Vai. Mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu Todos amor. nós juntos, última vez. Vamos lá. Mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu amor por mim. Aleluia. Com meu coração cantarei teu amor, cantarei teu amor. Com meu coração cantarei teu amor, cantarei teu amor. Eu vou te glorifico, a voz em louvor, cantarei teu amor, cantarei. Aleluia, Jesus. É com o meu coração que eu canto. Porque eu sei, Deus, o que tu fizeste na minha vida. Me escutas quando clamo, acalma meu pensar, Diga. me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Você está cantando para Ele. Diga para Ele. É em Ti, Jesus, que eu confio. Só em Ti. Eu creio. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas? Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Pega a voz, igreja. Diga. Creio que tu és tudo para mim. Creio que não há
impossível para você? Não há impossíveis para esse Deus. Nada. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a Nós confiamos a esse Cristo nossa vida. Apresente diante dele as suas orações e súplicas com ações de graças. Diga para quem está do seu lado assim: quanto me ama Jesus. Jesus me ama tanto. Jesus te ama tanto. Te ama. Quanto nos ama Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu na cruz por mim. Diga assim, ó. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama. Nós vamos agora festejar os batismos. Você pode assentar. Bom dia a todos. Hoje estamos mais uma vez demonstrando a obediência dessa igreja ao ID de Jesus. Estamos aqui para batizarmos pessoas que tomaram uma decisão em servir, adorar e entregando-se totalmente ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo. E nesta hora nós queremos apresentar aqui os batizandos. Temos aqui a Isolina, que é fruto também do trabalho do Projeto Ceifar, da Igreja Batista aqui da PIB, em Campo Largo. Queremos que os familiares nessa hora levante-se aí nos seus lugares onde estão. Temos também aqui a Gilmara, que está também dando profissão de fé nesta hora. Os familiares estão aí presentes? Ok. Queremos que vocês agora façam as suas confissões diante da igreja. Diante desta congregação, vocês confessam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Diante das suas públicas profissões de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo te ama, Cristo me
aqui com a Célia. Célia, diante desta congregação, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo te ama, Cristo me ama, tu nos ama, Jesus. Estou aqui com o Luiz Henrique. Luiz Henrique, seus familiares estão aí? Então, o pessoal do Projeto Ceifar, ok? Você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador diante desta congregação? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo te ama, Cristo me ama, tu nos ama, Jesus. Opa, Luiz, segura aí. Vem pra cá. Estou aqui com o Luiz Carlos. Luiz Carlos, diante desta congregação, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Confesso. Diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo te ama, Cristo me ama, tu nos ama, Jesus. Estou aqui com o Márcio. Márcio, diante desta congregação, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo te ama, Cristo me ama, tu nos ama, Jesus. Estou aqui com o Oswaldo. Oswaldo, diante desta congregação, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo te ama, Cristo me ama, tu nos ama, Jesus. Estou aqui com José Luiz. José Luiz, diante desta congregação, você confessa Jesus Cristo como Sim. teu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo te ama, Cristo me ama, tu nos ama, Jesus. Sidney, diante desta congregação, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que Ele fez ao padecer. Cristo te ama, Cristo me ama, quando
cada minuto, 57 pessoas no mundo morrem sem Cristo. Existem ainda 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho e apenas 6 missionários para cada milhão dessas pessoas. Há lugares no mundo onde não existe a Bíblia na língua nativa ou nem mesmo uma porção dela. Das 7.000 línguas, 4.000 não possuem Bíblias traduzidas. E ainda há no mundo 250 milhões de pessoas sem acesso às Escrituras. Existem 3.968 grupos étnicos ainda não alcançados e que representam quase a metade da população mundial, e apenas 10% de toda a ação global missionária trabalham com esses povos. Outros milhões que morrem pelo Evangelho, sendo mártires e muitas vezes mortos de formas brutais por governos autoritários e suas leis anticristãs ou por radicalismo religioso. E mais de 200 milhões de cristãos em 60 países encaram a perseguição todos os dias. Não são apenas números, são vidas. A Igreja de Cristo é amada, resgatada e chamada para continuar o trabalho de Cristo, dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Pois Deus nos chama para glorificar seu nome a uma só voz em toda a terra para sermos igreja. Ainda há muito a fazer. A missão foi dada, mas a tarefa está inacabada. Missionar 2015. Tarefa inacabada. Tem muita coisa a ser feita ainda, não é? E Deus nos convida, o Senhor Jesus nos chama para que tomemos parte nessa obra. Esse é o momento quando oramos uns pelos outros. Você tem algum motivo especial de oração? Tem alguma coisa que está aí na tua alma que você necessita colocar na mão de Deus? É tão importante quando a gente vai à casa do Senhor, a gente lembrar que essa casa é casa de oração para todos os povos. Deus se importa com o nosso clamor. A palavra de Deus, num dos salmos, diz que Deus os recolhe no seu odre cada uma das nossas lágrimas e escreve no seu livro a razão delas. Então o Senhor conhece o nosso coração e a gente pode falar com Ele. Então, se você tem um motivo de oração, algo que está aí na tua alma, que você quer dividir com o Pai, pedir intercessão a Ele, você vai ficar de pé e a gente vai estar orando uns pelos outros e pedindo a intervenção de Deus na nossa vida. Tem algum motivo aí no teu coração? Você fica de pé e a gente vai estar orando com você. Eu queria orar especialmente pela Juliane e familiares do nosso irmão Carlos Roberto Felipe, que faleceu a semana passada, e eu queria estar intercedendo por eles aqui pela paz do Senhor, pela sua vida. O que é que vai no seu coração? O que é que está doendo aí? O que é que você quer colocar na mão de Deus? E lembra que nessa hora, nesse instante, o Senhor vai estar ouvindo, e que os anjos do Senhor vão estar ministrando na nossa vida as respostas de Deus. E onde quer que esteja a pessoa por quem você está orando, ou a circunstância pela qual você está buscando intervenção de Deus, não tem longe nem perto o Todo-Poderoso que vai estar agindo. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos em pé diante do Senhor, num ato de reverência, mas também num ato, Senhor, daquele que clama o Teu nome. Assim como Bartimeu se colocou em pé no caminho, Senhor, de Jericó para Jerusalém, e gritava enquanto Jesus caminhava com os seus discípulos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim nós nos colocamos em pé agora e clamamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ó Pai,
naquela cena dos evangelhos, as pessoas diziam para aquele cego: fica quieto, você está atrapalhando a procissão. Mas ele não parava de gritar, assim como nós não queremos parar de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Pai, a nossa esperança é que o mesmo aconteça, que o Senhor pare a sua jornada e olhe para nós e pergunte: o que é que você quer que eu te faça? E aí, Pai, no meio dessa multidão, o Senhor vai ouvir as vozes dos teus filhos, alguns chorando, alguns gritando, alguns simplesmente cabisbaixos. Senhor, intervém nessa, naquela outra situação. Ó Pai, que nessa hora a mão poderosa do Senhor nos toque, e a palavra do teu poder nos alcance, de tal maneira, Senhor, que possamos ouvir a voz do teu Espírito: seja abençoado agora. E que, Senhor, essa bênção que tem significados dos mais diversos, comece agora a se espalhar pelo meio do teu povo. E Pai, que os anjos do Senhor comecem a se movimentar nesse instante, e que eles comecem a trazer, Senhor, aquilo que é a tua bênção e derramar sobre cada um de nós, sobre aqueles por quem estamos orando, e que o Senhor os alcance na tua graça. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Sente-se aí, querido. Nós vamos continuar daqui a pouquinho adorando ao Senhor, mas eu tenho algumas informações para você. Primeira delas, se você está nos visitando hoje, a igreja preparou uma lembrança para você, para marcar esse dia da sua estada aqui conosco. Basta você preencher uma fichinha que está aí na frente da sua poltrona, e na saída procurar a sala da integração, entregar aquela fichinha, e você vai receber essa lembrança da nossa igreja. Ali também nós vamos encontrar, ali no hall de entrada, a lista de um abaixo-assinado contra a corrupção, pedindo para que haja uma lei que transforme o crime de corrupção em crime hediondo. Se você concorda com isso, assine lá essa lista, e se você puder colher mais 8 assinaturas, isso vai nos ajudar. Ali tem uma folha, você pode levar. Lembrando que a primeira entrega vai acontecer quarta-feira, dia 2 de setembro. Então, se você levou algum desses formulários, traga de volta aqui para a igreja, que nós vamos encaminhar ao Ministério Público no dia 2 de setembro. E você já viu, não é, que o missionário está chegando, e a gente tem tanta coisa boa acontecendo, preparando o missionário. Vem aqui dar uma olhadinha aqui comigo em alguns livros aqui que eu queria apresentar para você. Esse aqui me colocaram tanto durex nele aqui que não dá nem para ver. Bom, vamos lá. Esse aqui, de um dos pastores desta igreja do passado, o pastor João Henrique de Edan, Renovando Forças. Está lá na livraria para você. E dia 27 de setembro, no meio do missionário, a gente vai ter a noite de autógrafos aí. Se você conhece o pastor Diedan, quer estar aqui para cumprimentá-lo, ele e Dione, eles vão estar conosco nessa data. O Homem Nota 10. Quem é Homem Nota 10 aqui? Levanta a mão. Tem um monte de homem aí, cara de pau, né? Não é verdade? Homem Nota 10, olha aí. Está aqui esse livro, Homem Nota 10, né? Então, falando do caráter, né? Da casa, da vida de cada um desses homens, falando do papel do homem no meio da sociedade e da família. Outro livro de Timothy Keller, já falei que Timothy Keller, qualquer coisa que você comprar dele é muito bom. Encontros com Jesus, respostas inusitadas aos maiores questionamentos da vida. E por último, não é, um testemunho de Rafael Uziel, Passos Firmes, né, falando da sua conversão, da sua caminhada com Deus. E esse é um livro interessante para você ler e também para presentear a alguém. Esse é o momento quando nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas.
Em alguns lugares da Bíblia, no Velho Testamento, há uma expressão intrigante. Que diz assim: ninguém compareça à minha presença, palavra do Senhor, de mãos vazias. Era interessante isso, porque o culto no Velho Testamento, ele representava um momento de entrega da vida, e um momento de profunda convicção de que a gente é pecador. E então ninguém podia ir ao culto sem levar uma oferenda. Não era dinheiro, era uma oferenda a Deus. Por quê? Porque ninguém pode se aproximar de Deus sem resolver o problema do pecado. E então essa oferenda era um cordeirinho que seria imolado. Se isso fosse para o perdão dos pecados, ele seria queimado totalmente. Se você era uma pessoa muito pobre, você armava uma arapuca. Sabe o que é arapuca? Aquela armadilha de pegar passarinho, não é? E pegava 2 passarinhos e levava em oferenda ao Senhor. O problema não era dinheiro, era o reconhecimento de que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. Se você ia para falar da sua gratidão, você também levava um animalzinho que seria ali morto, mas ele não era queimado totalmente, ele era assado como um churrasco. E aí você convidava pessoas amigas ou a sua família, porque ninguém podia fazer isso sozinho, e ali então na presença do Senhor celebrava a gratidão. Por isso o Velho Testamento diz: ninguém se apresente de mãos vazias. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e a gente vai aprender hoje, o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, e quem providenciou o Cordeiro foi o Pai. E cada vez que a gente se apresenta no culto, a gente se apresenta lavado no sangue do Cordeiro, remido por Jesus. E a gente se apresenta com ousadia, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E aí, o que sobra não é mais a oferta pelo pecado, porque Jesus já fez, mas o que sobra é a gratidão, é o louvor, é a ação de graças. E aí as nossas oferendas precisam ser de louvor, gratidão e obediência. O que a gente vai fazer agora é isso. Jesus já pagou o preço do nosso pecado. E se você é nascido de novo em Cristo Jesus, selado pelo Espírito Santo, então a sua alegria é adorar a Deus, é servi-lo com todo o teu ser, com toda a tua alma, com os teus talentos, com o teu tempo, com os teus dons e também com os teus recursos financeiros. E então, se você veio preparado hoje para honrar o Senhor com os teus recursos financeiros, enquanto adoramos com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa voz, você vai sair do seu lugar, vir aqui à frente e depositar no gasofilaço, glorificando aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adoremos ao Senhor. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém, ou
abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Porque estou como os teus pés, diante da tua glória eu me pegarei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor. Eu sou o que eu sou. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, eterno amor. Você vai cantar assim, Jesus. Jesus é incomparável. Nome sobre todo nome. Eu quero ouvir só a igreja. Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, 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 incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face porque eu sou como os teus pés, diante da tua glória eu me pegarei. Vou encontrar o que precisar. Eu sou o que eu sou. Coloco os meus aos teus pés, Jesus. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno de honra, glória e louvor. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, agora que nos preparamos para meditar na Tua Palavra, que o Teu Espírito se torne nosso professor particular, que esteja falando ao nosso coração, à nossa mente, abrindo os nossos olhos e nos permitindo conhecer a Tua Palavra, mas acima de tudo, Pai, a experimentar a bênção e o poder da Tua presença. Fica conosco, dirige-nos, Pai. Aceita-nos na Tua presença pelo poder do sangue de Jesus.
e nos dá, Senhor, a tua graça. É aquilo que oramos no teu nome. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Queria convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 26. Está dando uma microfonia aqui de retorno, se você puder diminuir um pouquinho. João capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 discípulos o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele: venham e verão. E então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2, que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. É interessante que há uma pergunta que foi feita e que está aqui por trás desse texto que nós lemos: quem é Jesus? Quem é Jesus? E é interessante que essa pergunta foi e tem sido respondida de várias maneiras diferentes. Algumas pessoas, especialmente no tempo de Jesus, para aqueles judeus do tempo de Jesus, Jesus era mais um rabino, como tantos dos seus dias. Tanto é que aqueles 2 que estão seguindo Jesus, tratam Jesus assim, quando dizem Rabi, não é? Ou, se fosse na nossa linguagem atual, rabino, não é? Que quer dizer professor, quer dizer mestre, mas é um título que é dado para aqueles que pregam a palavra dentro do judaísmo. Para outros, Jesus era um herege, um rabino herege. Por isso, ele precisava ser morto, porque os seus ensinos eram uma blasfêmia, e Jesus foi julgado por essas questões, como um rabino herege, cujos ensinos eram blasfêmia e precisava então morrer. Outros o viam como um profeta, algum dos profetas. Outros o veem hoje como um filósofo, como um grande líder, como um grande pensador da história. Mas como a Bíblia descreve Jesus? Nessa manhã e ao longo desse dia, eu quero olhar não para toda a Bíblia, porque a Bíblia inteira fala a respeito de Jesus. O Velho Testamento anuncia a vinda do Salvador.
o Novo Testamento fala a respeito da sua chegada e da sua volta. Jesus é o centro das Escrituras. Mas eu queria estar olhando para a pregação de João Batista e aprender com aquele pregador quem é Jesus. A primeira coisa que ele vai ensinar a respeito de Jesus, sobre quem é Jesus, se encontra nos versículos 29, 35 e 36. Diz assim a Bíblia: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no dia seguinte, João estava ali novamente com os dois de seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai ensinar, e João está ensinando, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus era uma figura que um judeu facilmente poderia entender, porque ela fazia parte da sua história e fazia parte da sua religiosidade. E Cordeiro de Deus sempre foi e sempre será na Bíblia uma figura de salvação. À medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrir que essa é uma figura central, como que um símbolo e uma sombra daquilo que Jesus faria e fez por nós na cruz do Calvário. A primeira vez que a gente vai ter a ideia disso vai acontecer no livro de Gênesis, nos capítulos 3 e 4. No capítulo 3 acontece uma tragédia na humanidade, que é o pecado. Adão e Eva pecam. E a Bíblia vai nos ensinar que o pecado tem uma recompensa. Lá no livro de Romanos a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E aí, pela primeira vez, um animalzinho é morto. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Gênesis que a pele desse animal, preparada por Deus, vira a primeira roupa do homem. E talvez você pudesse dizer assim: mas pastor, onde está o Cordeiro de Deus aí? Você vai perceber logo depois no capítulo 4, quando os filhos de Adão e Eva vão oferecer o primeiro culto, e de alguma maneira eles sabiam, a Bíblia vai dizer, deixar isso implícito, que o culto envolvia a morte de um animalzinho, porque o salário do pecado é a morte. Caim não quis fazer isso, ofereceu os frutos do campo e Deus não aceitou a sua adoração. Abel ofereceu o seu animalzinho colocado no altar e Deus aceitou. E aí a gente vai desde o livro de Gênesis entender que Deus, para poder conversar conosco, precisa resolver um problema. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e tem uma barreira. E ainda que um animalzinho não pudesse resolver o problema do pecado, ele era a esperança de que Deus colocaria algo para resolver esse problema. É interessante que a fé faz parte da vida, da nossa relação com Deus, todo o tempo. Lá no Velho Testamento, a esperança estava naquilo que foi prometido em Gênesis 3,15, que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e que essa serpente estaria mordendo o seu calcanhar. Já é a primeira profecia a respeito de Jesus, que o Messias viria, que o Cordeiro de Deus chegaria, e pela fé, todo o culto do Velho Testamento era oferecendo aquele cordeiro que não tem poder para perdoar os pecados, como símbolo de que o pecado mata. Porque o culto era terrível. Imagina um culto, você imagina um culto do Velho Testamento? Você põe a mão na cabeça do animal, ele está ali bonitinho, aí vem o sacerdote, acho que eu não seria sacerdote não tem estômago para isso. Né? E degolava o bichinho na tua frente, porque o salário do pecado é a morte. E o Cordeiro de Deus tomava o teu lugar. Ainda que o bichinho não tivesse capacidade de perdoar pecado,
Deus estava dizendo de uma maneira dramática que um dia, pela fé, o pecado daquela gente do passado seria cravado na cruz também. Assim como o pecado da gente do tempo de Jesus foi cravado na cruz, e assim como o pecado de hoje pode ser cravado na cruz, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu para entender? E então, quando João olhou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus, todo mundo ficou dizendo: como? De que jeito? Porque eles sabiam muito bem o que era o Cordeiro de Deus. Mas, quando a gente continua estudando a história do Velho Testamento, a gente vai descobrir que o Cordeiro de Deus não representava apenas a substituição para que o pecado fosse imputado sobre outro a meu favor, mas ele significava também a provisão de Deus para a nossa salvação. E uma das histórias que todo judeu sabia contar é a história de Abraão e de Isaque. E você lembra dessa história? Deus faz um pedido muito estranho para Abraão. E ele faz esse pedido muito estranho com um propósito. Porque naquele tempo, aquilo que Deus pediu para Abraão era muito comum nas religiões por onde Abraão passaria. E ele queria deixar uma marca para todos os descendentes de Abraão, que esse não era o projeto de Deus, e que ele não aceitava esse tipo de culto. O costume daquele tempo, em muitas religiões, era fazer a oferenda de um dos filhos. Geralmente, o filho primogênito era sacrificado para perdão dos pecados. E aí existiam algumas religiões naquele tempo violentas, como por exemplo Moloque. Eles acendiam fogo dentro de uma estátua de ferro, até ela ficar em brasa, e pegavam os bebês nascidos, que eram primogênitos, e jogavam nos braços de Moloque. Ele ficava com os braços assim. E você pode imaginar um bebezinho sendo frito naquele negócio? Literalmente. Porque Deus detesta essas coisas, ele fez um pedido muito estranho para Abraão. Ele disse: Abraão, eu quero que você me dê o seu filho Isaque. Isaque já devia está chegando perto da adolescência, ser um junior chegando perto da adolescência, e ele vai acompanhando o seu pai, e ele diz assim, o papai diz: nós vamos fazer um culto e um sacrifício em cima da montanha, exatamente no mesmo lugar onde anos depois o templo foi construído, exatamente naquele mesmo lugar, o templo de Israel foi construído, e eles vão seguindo aquela jornada, e ele pergunta: tudo bem, pai, eu estou entendendo, tem madeira, tem cutelo, tem tudo que precisa, mas onde está o cordeiro? E o tempo todo Abraão dizia: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E eles chegam àquela montanha, eu posso imaginar, coitado daquele garoto. O pai começa a amarrá-lo, colocar em cima do altar, e ele pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? Deus proverá. E quando ele vai fazer a maior loucura da vida dele, pega um cutelo, a voz do Senhor grita do céu: para, Abraão, não é isso que eu quero. Pode tirar o teu filho. Pode ver que amarrado lá, preso entre os arbustos, ali em cima, naquele canto, tem um cordeiro que eu providenciei, para que o seu filho não precise morrer, para que você não precise morrer, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sou eu que providencio, o Deus que provê todas as coisas providenciou para mim. E então todo judeu entendia que, apesar de ter o símbolo de cada cordeirinho ali, o Cordeiro de Deus, que Deus queria usar para tirar todo o pecado do mundo, o Messias prometido,
era a providência única e exclusiva do Todo-Poderoso. E aí, todo judeu sabia que o Deus que provê é o Deus que salva. Que coisa tremenda, para pensar nisso. Mas não para aí. Todo judeu sabia a história da Páscoa. Você lembra da história da Páscoa? Lá no Egito, as 10 pragas são lançadas, e a última praga é a morte de todo primogênito. Olha só, que coisa interessante. Os povos da região falavam da morte dos primogênitos. Deus disse, não precisa, porque eu estou providenciando. Lá no Egito, a praga matava o quê? Os primogênitos. E aí Deus disse para o seu povo, você vai pegar um cordeirinho, você vai matar esse cordeirinho, vai assar e você vai comer um jantar com esse cordeirinho, porque é ação de graças, porque hoje é dia de grande salvação, e vai pegar o sangue desse cordeirinho e vai pintar o umbral da porta da sua casa, e aí vai ser Páscoa. Sabe o que significa a palavra Páscoa em hebraico? Significa saltar, pular, passar por cima. E aí, o que aconteceu? Disse, não saia da sua casa, fica aí dentro, porque nessa noite o anjo do Senhor, o anjo do juízo do Senhor vai passar pelo Egito, mas em toda a casa que tiver pintado com o sangue no umbral da porta, o anjo do Senhor, o anjo do juízo vai passar por cima, vai saltar esse lugar. Por isso, a Bíblia vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa. Olha que coisa tremenda. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, dizem assim, joguem fora o fermento do pecado, para ficarem completamente puros, aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi oferecido em sacrifício, e então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado, da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus providenciado pelo Deus que tudo provê. Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, que faz com que no dia do juízo, o anjo que vai aplicar o juízo, passe por cima. É interessante que os teólogos chamam isso que está ilustrado no Velho Testamento de justificação. Olha que milagre tremendo. A Bíblia diz, todos vocês são pecadores, inclusive eu, você, todo mundo na história, todos somos pecadores. Pode olhar para quem está do lado e dizer, pecador, pode falar, é mesmo. Agora escuta para você, porque você também. Todo mundo aqui é pecador. E no dia do juízo, ninguém vai conseguir passar pelo juízo de Deus. E lembra, o salário do pecado é a morte. Significa que já estamos condenados. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, né? Quem em Cristo, né? Quem em Cristo está salvo, mas quem não crê já está condenado. Você não precisa fazer nada para ser condenado, é só viver. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas o sangue de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz, quando é recebido por fé na nossa vida e no nosso coração, não apenas nos purifica dos pecados,
Mas Ele coloca em nós uma marca da graça, que a Bíblia chama, que os teólogos chamam de justificação. Eu não sou justo, mas a justiça de Jesus me é imputada, porque aquele que não tinha pecado se tornou pecado por mim, porque Ele é o Cordeiro que Deus providenciou para a minha salvação, porque Ele é a única esperança que eu tenho. E assim como aconteceu lá nos tempos de Moisés, que o anjo do juízo passou por cima e saltou aquelas casas, porque havia a marca do sangue. E sabe, não era o sangue do cordeiro que estava lá, aquilo era um símbolo, porque um dia o Cordeiro de Deus viria, e simbolicamente o sangue de Jesus estava lá pintado naquele umbral, para dizer para mim e para você, que não tem juízo, porque a marca da graça está colocada sobre mim, que é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Dá para entender? E naquele dia, por causa da fé, por causa da obra que Jesus fez na minha vida, o juízo vai passar por cima da minha cabeça, porque eu trago na minha alma a marca da graça, uma graça que eu não mereço, um poder que eu não entendo, mas que representa a grandeza do amor do Todo-Poderoso por mim. Graça, graça, mas só tem um jeito de viver a graça, é do jeito de Deus, porque se a gente não viver a graça do jeito de Deus, a gente perde a bênção. Se Abraão não tivesse subido na montanha, ele não encontraria o Cordeiro da providência. Caim não quis seguir o projeto de Deus e ofereceu o melhor da sua terra, e Deus o rejeitou, porque não tem outro jeito a não ser o jeito de Deus. E à medida que a gente vai olhando a história, a gente vai descobrir que andar pela fé não é apenas crer na palavra, nos projetos, mas é se comprometer e praticar aquilo que Deus ensina. E quando a gente vive esse tipo de fé, que é compromisso, que é vida, com Cristo, Ele se torna o Cordeiro de Deus para mim, que perdoa os meus pecados. É tão interessante isso, porque algumas pessoas não entendem a obra do Cordeiro de Deus. Porque há pessoas que morrem de medo do que vai acontecer na sua vida. E quando eu morrer, o que vai acontecer? Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na sua vida, você tem a marca da graça, o anjo do juízo vai passar por cima, porque você tem a marca do Senhor. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim: pastor, tudo bem, Jesus perdoa os nossos pecados, mas digamos, tá, que eu tenha pecado 1 minuto antes de morrer, e não deu tempo de pedir perdão, eu vou para o céu ou vou para o inferno? É uma boa pergunta, não é? Não é uma boa pergunta? Fala para quem está perto: pecador, fala. Pecador. E aí, o que acontece? Queridos, quando Jesus se torna o Salvador da nossa vida, a marca da graça está pintada no nosso coração. Não são os nossos atos que nos levam para o inferno ou não, mas é o compromisso com a graça de Deus que nos leva para o céu. E a rejeição dessa graça na nossa vida. Aí você vai dizer assim: então, posso pecar à vontade? Não. Por que eu não posso pecar à vontade? Porque quem foi lavado no sangue do Cordeiro, recebe de Deus algo tremendo que eu vou falar hoje à noite: o batismo com o Espírito Santo. E a gente se torna templo do Espírito.
E o Espírito vai falando com a nossa vida, e ele se entristece dentro de nós. E a gente diz: não posso viver assim, porque o Espírito de Deus diz: agora você é templo sagrado. Por isso, nessa manhã, eu queria orar com algumas pessoas. Há pessoas que têm certeza da vida eterna. E isso, sabe, não é orgulho, isso não é presunção, é fé. Se você tem a marca da graça de Deus na sua vida, você pode ter certeza da vida eterna. Porque naquele dia do juízo, a graça e justiça que lhe foi imputada, que não é sua, mas é graça de Deus, vai estar sobre você como hoje está sobre você. Agora, se não tiver hoje sobre você, não vai estar lá também amanhã. Mas há algumas pessoas que não têm certeza da vida eterna. E estão sempre dizendo: bom, não sei como é que vai ser. Lá no dia do juízo vai ter a contabilidade e a gente vai ver se está no positivo ou está no negativo. Sinto muito, querido, você sempre vai estar no negativo. Eu não conheço ninguém que esteja no positivo. Pode olhar para quem está perto e dizer assim: pecador. É isso que significa ser pecador, querido. Eu me lembro de uma vez num programa de televisão, uma discussão sobre o homossexualismo, o defensor do lado homossexual dizia assim: é porque você não chama de pecador? Eu falei: não, senhor, eu não somente chamo você de pecador. Eu olhei para o apresentador, mas ele é pecador, aquele também e eu também, porque a Bíblia diz que não tem um só que não tenha pecado. Todos nós precisamos da graça de Deus, não tem ninguém. Então, querido, se você quiser ter certeza da salvação, você precisa que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seja o seu Senhor, seja o seu Salvador, seja o seu guia, o seu mestre. A marca da graça lhe seja imputada pela presença de Jesus. E sabe, esse texto vai falar, eu não tenho tempo de falar agora, mas vou falar hoje à noite. Quando Jesus coloca a sua marca de graça, ele faz outro milagre. Ele transforma você em templo do Espírito. E ele começa a habitar em você. E ele lhe batiza com o Espírito Santo. Hoje a gente viu pessoas sendo batizadas nas águas. O batismo das águas é um símbolo de fé e obediência. É um símbolo que nós cremos que Jesus, o Filho do Deus vivo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, colocou a sua marca da graça. Mas como João falou, ele só podia batizar nas águas, e eu também, e os pastores estão aqui. Mas tem um mais poderoso, que é o Senhor da nossa vida, que nos batiza com o Espírito Santo. Hoje à noite eu vou ensinar sobre isso. Se você quiser, venha estar conosco. Mas agora eu quero orar por você. Quer ter certeza da sua salvação eterna? Deixe o Cordeiro de Deus marcar a tua vida com a sua graça. Quer ter certeza que qualquer pecado pode ser perdoado? Deixe o sangue de Jesus purificar a tua vida. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Quer que o anjo do juízo passe por cima? Deixa Jesus pintar a marca da graça em você, no seu coração. E sabe como é que a gente faz isso? A gente faz por fé. Quando a gente primeiro concorda com Deus: sou pecador e não consigo lidar com o meu pecado. Você já percebeu como a gente às vezes é escravo de algum tipo de pecado? A gente tem a sensação que se a gente resolvesse aquele problema, não teria mais pecado nenhum na nossa vida. Você ia continuar sendo pecador. Mas o único que pode nos libertar do pecado é Jesus. Ele entra lá e resolve não só esse, mas outras questões. O único que pode transformar os valores da nossa vida é Jesus. O único que pode entrar dentro da nossa casa e fazer diferença é Jesus. Tem tanta coisa que precisa ser acertada, pastor.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nessa manhã eu queria orar por um milagre muito especial, maior do que qualquer cura, porque uma cura a gente resolve agora, mas vai aparecer outra doença depois de amanhã, não é verdade? Mas salvação é eterna. Eu me lembro de um senhor que era um psicanalista, e ele era muito orgulhoso das suas teorias, dos seus conceitos, e a gente estava evangelizando ele já há mais de um ano, estudando a Bíblia com ele, mas ele não conseguia entender a salvação. E aí um dia ele tinha acabado de ler um livro de Erich Fromm, e estava pensando na beleza das filosofias todas, e aí o Espírito Santo falou com ele assim: que pena, porque a salvação da psicanálise termina no próximo problema. No próximo conflito você tem que achar uma nova salvação. Mas eu quero te dar hoje salvação eterna. E esse homem começou a chorar na presença de Deus, porque o Espírito de Deus estava visitando naquela hora. E ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador naquele instante. E ele marcou um encontro comigo, veio correndo e disse assim: eu preciso contar para você o que aconteceu. Agora eu entendi que toda forma de solução humana é temporária, acaba no próximo conflito, mas Jesus é a salvação eterna para a minha vida. Hoje eu queria orar com pessoas que querem Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador, que assumem diante dele compromisso de andar conforme a vontade dele, segundo os projetos dele, segundo os planos dele, que vão assumir compromissos de toda a sua alma e toda a sua força, adorá-lo e servi-lo, inclusive através do batismo, como aconteceu hoje, porque Jesus vai ser o Senhor da tua vida, a marca da graça vai estar lá, mas não dá para a gente viver essa marca da graça sem compromisso com Ele. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo te trouxe nessa manhã para isso, não foi por outra razão que Deus te trouxe aqui hoje, então não perde a oportunidade não, hoje é dia de entrega. Então vou convidar você a deixar o seu lugar agora, vir aqui na frente para a gente orar junto, tá? Vem, vai saindo do teu lugar agora em nome de Jesus. Eu sempre falo isso, sabe por quê? Porque a primeira grande tentação que você vai sofrer é fazer do teu jeito. E você já aprendeu que do teu jeito não funciona. E agora é rendição, é entrega da vida. Do jeito que você está, você se coloca na mão de Deus e deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Então quem é que Jesus está chamando? Vem para cá, isso, vem pertinho aqui. Jesus está chamando você, está falando ao teu coração. Talvez tenha gente que já ouviu essa mensagem tantas vezes, mas nunca fez um compromisso. De agora em diante vai ser do teu jeito, Senhor. Não é mais do meu jeito, não. Então, se o Senhor está falando isso para você, vai saindo do teu lugar, eu quero orar com você. Tem povo de Deus aqui hoje, pode vir, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai testificando no seu coração e no meu. Então, se você é essa pessoa que o Espírito trouxe especialmente para isso hoje, vem para cá, em nome de Jesus. Sabe, Ele já estava trabalhando no teu coração. Que as coisas de Deus, elas são planejadas antes da fundação do mundo. Deus já estava trabalhando na tua vida. Antes de você nascer, Ele já te conhecia. Então, se o Espírito de Deus estava trabalhando com você, então vem para cá agora, hoje é o dia. Hoje é o dia, em nome de Jesus, hoje é o dia, amém? Hoje é o dia, mas pastor, olha, tem esse problema, tem aquele. Deus proverá, aquele que proveu o Cordeiro é aquele que vai libertar, aquele que vai transformar, aquele que vai entrar nos processos da vida. Se o Espírito de Deus está falando com você, pode vir em nome de Jesus, pode vir agora, em nome de Jesus, venha. Agora a gente vai orar juntos, tá bom? Todo mundo tem alguém pertinho de você para orar junto? Tem alguém pertinho? Quem está aí para orar junto, dá um abraço aí. Quero ver se tem alguém sozinho. Tem alguém sozinho aí? Isso, muito bem, tá?
Agora, eu vou explicar a oração que a gente vai fazer. É muito simples. Você vai fazer, com a sua boca você vai fazer, tá? A porta do nosso coração tem tranca pelo lado de dentro. Deus, quando nos criou à semelhança dele. E a semelhança dele não tem a ver com isso aqui que você está vendo, porque Deus é espírito. E eu tenho um corpo, você tem um corpo. Então onde está a semelhança dele? Deus criou você com liberdade e com vontade. Deus colocou o Espírito, soprou um Espírito dentro de você. Por isso, a fé é algo que a gente tem que viver. A gente tem que querer. Porque Deus não fez um robô que vai seguir a programação. Ele fez alguém parecido com Ele, que tem autonomia. E Ele quer ter comunhão com você, porque você quer ter comunhão com Ele. Não é? Então agora você vai dizer isso para Ele: Jesus, eu sei quem eu sou. O que você é? Pecador. Eu sei que o único jeito para perdão dos meus pecados foi o que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Então hoje eu te convido para ser o meu Salvador, o meu Senhor, e me marcar com a tua graça. Eu quero aprender a viver do teu jeito, segundo a tua vontade. Você pode orar assim comigo? Posso orar alguma coisa parecida e você pode falar isso junto comigo? Tá? Eu não quero enganar ninguém, eu falo antes, para você saber, tá? Então ora assim comigo, feche seu olho e diga assim: Senhor Jesus, eu quero confessar que eu sou pecador e que só o Senhor pode perdoar os meus pecados. Tu que és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, coloca a marca da tua graça no meu coração. E eu te convido para ser o Senhor da minha vida. Eu quero aprender a viver segundo a tua vontade. Amém. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, há uma promessa nas Escrituras, que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Há uma promessa nas tuas Escrituras, que chegaria o dia em que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria do teu Espírito Santo sobre todos quantos invocassem o teu nome. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, sela esse pacto, derramando sobre essas vidas o teu Espírito Santo. E que esse selo, que essa marca, que esse batismo, Senhor, seja revelado no testemunho do Espírito ao coração dos teus filhos, dizendo: você é filho amado do Pai. Pai, que toda acusação de Satanás cesse, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração desses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então agora você vai acompanhar esse pessoal que está de vermelhinho. Eles vão para uma sala que tem ali, e eles vão ensinar para você o próximo passo. 5 minutos. O que acontece depois de hoje? O que a gente faz depois de hoje? Tá? É o próximo passo. Está combinado assim? Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o culto, tá bom? Então siga esse pessoal que está ali um pouquinho, 5 minutos, eles vão lhe dar uma orientação. Se você não tem Bíblia, pede, que eles vão te dar de presente, que você agora, servo do Senhor, tem que conhecer a palavra de Deus, não é? Vamos ficar de pé, gente, e adorar o Senhor juntos aqui. Tudo que tens feito, por tudo que
te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Diga. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Homens. Homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia! Pastor Anselmo vai chegando aqui. Quantos casais nós temos aqui que são casados há menos de 5 anos? Levanta a mão aí. Vocês são considerados jovens casais aqui na nossa igreja, viu? E vai haver um retiro especialmente para vocês. Se vocês quiserem participar, basta fazer a inscrição ali no stand, de 18 a 20 de setembro. E nós também vamos ter aquele retiro Vida Vitoriosa, muito importante. Se você já é frequentador ou é membro da igreja, participe do Vida Vitoriosa, está lá no stand também. Vai acontecer agora de 18 a 20 de setembro. Vamos orar com o pastor Anselmo, encerrando, ele vai dar a bênção sobre nós. Vamos orar. Senhor Jesus, que gostoso, Senhor, ver pessoas experimentando esse teu grandioso e eterno amor. Quão precioso, Senhor, é o dia em que nós tomamos uma decisão de abrir o nosso coração e recebê-lo, e entregando o controle da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Nós queremos te louvar pela tua palavra que é viva, pelo teu Espírito que habita em nossos corações. Nós queremos te agradecer. Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Curitiba. Em breve daremos início ao nosso culto. Gostaríamos de pedir a sua atenção para algumas informações. Por favor, desligue o seu celular. Procure sentar-se nas poltronas do meio de cada sessão, deixando as laterais livres para facilitar o acesso de todos. Não deixe bolsas, casacos ou objetos nas poltronas, pois isso dificulta a identificação de lugares disponíveis para a nossa equipe de recepção. Ao deixar o seu assento, leve consigo seus pertences pessoais. Fique atento às saídas de emergência. São 2 portas à frente, junto ao palco, uma lateral e várias ao fundo do templo. I believe in the Holy Spirit.